Mais uma semana e mais uma vez estamos aqui comentando sobre assuntos relacionados à economia, finanças e às vezes política, porque no fim das contas está tudo meio englobado. Meu nome é Ricardo, faço parte da Lariate. Hoje a gente vai falar um pouco sobre novos acontecimentos no caso das Americanas, que a gente já vem cobrindo algumas semanas atrás. Também vamos deixar um pouquinho mais claro o que aconteceu sobre negociações entre uma tal moeda comum entre a Argentina e o Brasil. Além disso, vamos ver o que anda acontecendo com o dólar. Tudo isso no vídeo de hoje, então segue aí. E começa a caça às bruxas dentro das Americanas. Quem será que vai ficar segurando esse rojão no fim do dia? A gente falou bastante sobre o caso das Americanas, tem vários desdobramentos nos vídeos das últimas 2 semanas, então se você quer entender um pouco mais o que está acontecendo, eu sugiro que você veja esses vídeos também. Mas o que a gente vai comentar aqui hoje é um pouco do que anda acontecendo em outros desdobramentos. Muita coisa ainda está sendo investigada e não está exatamente certo do que vai acontecer, mas tem uma coisa que seria certeza, que todos os credores iriam de uma forma ou de outra querer reaver os valores que foram emprestados para a empresa. É claro que talvez não seja possível todo mundo reaver o seu dinheiro, mas pelo menos minimizar o prejuízo eles vão tentar. A primeira ação tomada por alguns desses credores foi a tentativa de bloquear valores que as Americanas tinham para que eles pudessem simplesmente utilizar esses valores para quitar as dívidas que a empresa tinha com eles. Até o momento, várias dessas decisões foram revertidas por conta do processo de recuperação judicial em que as Americanas se encontram agora, mas isso não impediu ninguém de tentar. O Banco Safra, o Votorantim e até o BTG tentaram bloquear valores das Americanas para poder pagar parte dos prejuízos ali, ou parte da dívida que eles tinham com esses bancos. E esses valores saem da casa de 1,2 bilhão, que era o valor que a BTG tentou reter dos valores que as Americanas tinham com eles, até os 95 milhões do Banco Safra. Como a gente já comentou, existe todo esse processo de recuperação judicial, faz com que esse tipo de execução não consiga ser efetuada de uma maneira como seria normal entre outros tipos de endividamentos de empresas, até de pessoas físicas, então ainda vai ser um pouco mais complicado para essas empresas reaver esses valores, pelo menos nesse primeiro momento. Mas essa não é a única frente em que as Americanas precisam se preocupar em se defender, porque existem outras pessoas interessadas a ir a fundo para entender esse negócio de fraude ou de inconsistências dentro dos informes da empresa. E foi justamente um dos seus maiores credores que entrou com uma ação pedindo a investigação de e-mails e comunicação de pessoas estratégicas dentro da empresa. O Bradesco tem hoje uma dívida de 4,7 bilhões ativos relacionados às Americanas, e é com base nisso que eles estão querendo entender melhor esse assunto. E existe uma galera que está na mira dessa investigação, que são justamente os funcionários em posições estratégicas, como o board diretor, o conselho de administração e também o pessoal da contabilidade. Detalhe bastante interessante é que essa investigação parece que vai se estender não somente o que está acontecendo atualmente, mas o que aconteceu nos últimos 10 anos. Então mesmo a galera que saiu da empresa pode ser alvo dessa investigação aí. E o mais interessante é que toda essa investigação não se limita apenas ao que está acontecendo agora, aos funcionários recentes da empresa. Esse pedido de busca se amplia para os últimos 10 anos de funcionamento das Americanas, colocando até mesmo alguns funcionários que podem ter saído da empresa na mira desses investigadores. E o objetivo dessa investigação é muito simples, é encontrar o que realmente aconteceu para que houvesse todo esse problema financeiro, seja por negligência ou por alguma ação deliberada. E é claro que esse tipo de investigação não poderia deixar de fora os cabeças das próprias Americanas, entre eles Miguel Gutierrez, que foi CEO e também presidiu a empresa durante os últimos 20 anos. E ele não é o único peixe grande que pode cair nessa rede aí. Entre eles temos aqui o Carlos Alberto Sicupira, Paulo Alberto Lehmann e também o Marcel Teles, que devem ser investigados durante essa ação. E esse grupo aí faz parte da 3G Capital, que é um grupo bastante seleto e consta alguns bilionários dentro dele. Então, essa pessoal aí é bem conhecido no mercado financeiro. Mas eu quero saber de você, qual que é o seu palpite? Quem é que realmente causou esse grande problema? O board administrativo, o time contábil da empresa ou os próprios acionistas majoritários? Manda pra gente aqui nos comentários. E se você gosta de ficar antenado sobre o que acontece no cenário macroeconômico, também na economia local e até mesmo um pouquinho sobre finanças, fica ligado que a gente solta vídeo aqui toda semana. Então se inscreve no canal, deixa aquele like se você gostou do conteúdo que a gente está falando aqui e, é claro, comente, que a sua opinião é sempre muito bem-vinda.
Mas espera aí, agora estão tramando de acabar com o real e fazer uma moeda junto com a Argentina? Calma que não é nada disso. Não que isso seja uma boa notícia também. Essa semana nós fomos bombardeados com várias notícias falando sobre uma possível criação de um bloco entre Brasil e Argentina, onde a gente criaria uma moeda única entre os dois países, similar ao que tem no euro hoje. Mas você já pode ficar tranquilo porque não é essa a real proposta que está sendo colocada na mesa, ou pelo menos sendo avaliada pelo tal SUR. E não, o SUR não é uma sigla para algum termo ou nome gigante que alguém inventou, ele significa basicamente Sul. E é só isso. E toda essa situação foi criada em partes por conta dos próprios líderes do governo argentino que deram uma declaração meio dúbia quando foram falar sobre a proposta. Mas logo essa notícia não foi bem recebida e foi esclarecido o real motivo deles estarem se reunindo e o que se tratava realmente o tal do SUR. Então vamos à proposta real do que está acontecendo. A intenção é que seja criada uma nova moeda, que seria o tal do SUR. Ele seria usado como um lastro para as transações comerciais entre o Brasil e a Argentina. E eles possibilitariam uma mudança ou pelo menos um câmbio fácil entre as duas moedas em cada um dos países. E não, ele não seria utilizável em outras formas de pagamento, como a gente tem o real hoje no nosso dia a dia. Ele seria limitado apenas a esse tipo de transação. E por que esse debate entrou em voga? Por que eles estão querendo colocar uma moeda específica para tramitação entre transações comerciais entre os dois países? Por que isso se torna tão importante? A primeira coisa que a gente tem que entender é que esse tipo de transação é feita numa moeda que é mais estável hoje mundialmente falando, que no caso é o dólar. O SUR viria justamente para você tirar a necessidade do dólar nesse tipo de transação, o que é especialmente interessante para a Argentina, que vive num momento inflacionário bem grande, o que faz com que a moeda deles se desvalorize muito rapidamente. E também gera problemas para eles conseguirem manter reserva de dólares dentro do país. Inclusive essa questão do dólar foi abordado em um vídeo um pouco mais antigo que a gente falou aqui sobre uma cotação que eles estavam criando para coisas bem específicas, o que se tornou um padrão na Argentina. De acordo com o objetivo do uso daquele dinheiro, você paga uma alíquota diferente para o dólar que você compra ou vende. E isso faz, ou pelo menos deveria fazer, com que se criem mais reservas de dólares dentro do país, evitando assim a evasão de divisas. Beleza, então a gente já sabe que para a Argentina é estratégico porque para eles o dólar está muito caro. Mas o que o Brasil ganha com isso diretamente, além desse desconto, entre aspas, por conta do dólar? Uma questão bastante recente é que o Brasil veio perdendo bastante terreno em relação aos trâmites comerciais com a Argentina. Isso criou um gap que foi preenchido pela China. E como economicamente nós não temos poder para simplesmente competir com a China em si, seria muito interessante criar outras maneiras de aproximar a Argentina, uma vez que nós estamos bem mais próximos e também podemos criar esse tipo de mecanismo aí, ou pelo menos essa é a intenção, que se criem formas mais simples de fazer comércio entre os dois países. Assim o Brasil poderia ser um parceiro comercial muito mais eficiente e viável para a própria Argentina. Beleza, é isso que está no papel, mas agora o que é que realmente poderia acontecer caso essa mudança acontecesse? Aqui eu vou colocar um pouco da minha visão e a minha opinião. Existem ainda estudos sendo feitos entre os dois países e é claro que aqui a gente está supondo algumas coisas. Então, é claro que isso pode mudar de acordo com o cenário mundial. Mas tem alguns insights que são bastante importantes e eu acredito que vocês também vão gostar de pensar um pouco sobre o assunto. Primeiro que a gente tem que pensar qual que é o motivo pelo qual o dólar é usado nas transações mundiais. O motivo pelo qual o dólar é utilizado como moeda comum não é arbitrário. Ele atende a dois princípios muito importantes que ajudam com que o mundo inteiro consiga transacionar comercialmente de maneira mais fácil. E isso é porque o dólar tem liquidez e também estabilidade. A liquidez, que é a capacidade de você transformar um ativo em dinheiro, ela é bastante ampla, porque no mundo todo se aceita o dólar como uma forma simples de pagamento. Todo mundo aceita ele como um valor que ele tem. Isso faz com que ele se torne realmente uma moeda bem poderosa e também que seja de interesse dos países que eles aceitem essa moeda, porque eles vão conseguir transacionar isso muito simples para qualquer coisa. E nesse aspecto, o SUR já nasce meio capenga. Ele seria uma moeda de troca usada única e exclusivamente entre o Brasil e a Argentina, fazendo com que a liquidez dele não fosse lá das melhores.
melhores. Para que ele fosse realmente utilizado, o governo teria que botar ele como curso forçado, exigir que as empresas fizessem isso, e isso geralmente não causa uma boa impressão. Então, pelo lado da liquidez, eu já acho que o SUR não é uma grande ideia. Além disso, a gente tem a estabilidade, e a liquidez até ajuda bastante nesse ponto, porque a gente vê que muitos países aceitam essa moeda, então você consegue ter uma noção de valor bastante simplificada e bastante objetiva de como está essa moeda neste momento. Então pense o seguinte, todo mundo que comercializa internacionalmente utiliza a própria moeda do dólar para fazer esse lastro. E eles fazem isso porque é fácil vender para qualquer um que vai aceitar, além de que aquele valor vai ser mantido. Se ele vende feijão ou vende arroz e ganha em dólar, ele sabe que aquele valor não vai se deteriorar com facilidade. Tendo isso em vista, assim que o SUR fosse lançado, é muito óbvio que seria feito algum tipo de pareamento do valor dele com o próprio dólar. Principalmente porque pessoas que estão vendendo internacionalmente vão querer esse tipo de proteção. Então, o valor do SUR seria pareado com o dólar naturalmente. Eu acho, pelo menos, que é assim que vai funcionar. Agora, imagina você, todo esse estudo, empenho e até mesmo algum tipo de legislação sendo feita para que forcem as empresas a utilizar desse novo mecanismo para, no final das contas, o SUR ser pareado com o dólar de todo jeito. Esses são os motivos pelos quais eu não acredito muito nessa medida. Mas, você, se tiver uma opinião diferente, manda pra gente aqui nos comentários. Detalhe importante, essa medida ainda não está para ser aplicada, está em estudo, tanto no Brasil quanto na Argentina. Mas, vamos ver como é que vai ficar esse projeto, se é que ele vai para frente, né? Você por acaso já ficou preso no elevador com aquela pessoa que você não conhece direito e de repente você pergunta sobre o clima ou até manda aquele "mas e o dólar, hein?" Bom, hoje eu vou ser essa pessoa que pergunta do dólar. Se você é investidor e diversifica o seu patrimônio, provavelmente você está sempre de olho no valor do dólar internacional. E se você não está muito preocupado com isso, só existem duas alternativas. Ou você já entendeu que o dólar está sempre barato e não liga tanto assim para o preço, ou então você não entende a importância dele na economia mundial. E aí eu aconselho você rever um pouquinho os seus conceitos. Mas a questão aqui é que o dólar voltou a patamares que ele só atingiu lá em novembro, chegando perto dos 5,10 ali, aumentando um pouquinho mais, caindo, aquela coisa, né? Variação acontece o tempo todo, mas chegou bem próximo do que estava em novembro do ano passado. Isso tudo acontece no momento onde a nossa política não está muito estável. No dia 8 nós tivemos ataques literais contra o símbolo dos três poderes do nosso país, que foi noticiado no Brasil inteiro e, claro, o mundo ficou vendo toda essa balbúrdia. Além disso, nós tivemos várias declarações do governo falando sobre um endividamento maior para pagar as suas próprias contas, além de manter privilégios políticos, isso sem fazer nenhum corte. Mas se está rolando toda essa bagunça internamente, por que o dólar está tão barato? A grande realidade é que existem alguns motivos para isso, mas eles não estão necessariamente dentro do Brasil. Não sei se você está sabendo, mas o mundo está com bastante medo de uma possível recessão que pode acontecer a partir desse ano e pode se estender para anos à frente. Os Estados Unidos não escapam dessa regra. E uma recessão nos Estados Unidos pode significar uma manutenção ou aumento nas taxas de juros, que lá já estão mais altas do que já esteve em muito tempo. E quando aqui a gente fala sobre aumento na taxa de juros, nós temos que lembrar que isso significa um crescimento baixo da economia. E com a economia dos Estados Unidos estagnada ou diminuindo seu fluxo de crescimento, a nossa moeda acaba se valorizando com relação ao dólar. E um segundo motivo tem a ver com a China, que é um importante parceiro comercial do Brasil. A China não só é a segunda maior economia do mundo, como também é um grande consumidor de commodities. E commodity é algo que o Brasil vende e vende muito. Depois de passar um longo período aplicando o que eles chamavam de procedimento ou protocolo de Covid-0, a China finalmente está aderindo a abrir um pouco mais essas suas restrições. Isso faz com que o país cada vez mais recupere a sua velocidade de crescimento e retome toda aquela sua pujança econômica que eles tinham antes da pandemia. E com a China produzindo cada vez mais, se torna cada vez mais necessário que eles comprem commodities de outros países para que eles possam industrializar ou até mesmo consumir internamente. E essas são duas pressões positivas no que diz respeito ao valor do dólar no nosso país. Então a gente já consegue entender por que mesmo com todo esse caos e toda essa bagunça, o preço do dólar vem caindo. Mas claro que também existe
pressão negativa com relação aos acontecimentos internos. Possibilidade de uma nova moeda, questionar a independência do Banco Central, também um governo que não está tão alinhado em manter a responsabilidade fiscal, são todas coisas que não ajudam bastante na questão de angariar investimento para dentro do país. Mas por enquanto, o termômetro do mercado diz que não existe um risco tão grande para que a nossa economia vá para o vinagre. Então, o pessoal ainda não está tão assustado com as novas medidas. Mas eu quero saber de você. O que você acha desse nosso cenário político? Acha que estamos indo para o crescimento ou o nosso país está indo ladeira abaixo? Manda pra gente aqui nos comentários. E se você quer proteger o seu patrimônio de possíveis problemas políticos e econômicos, saiba que existem soluções para isso. Uma carteira diversificada e com foco em ativos sólidos pode não só fazer o seu patrimônio se manter, como até crescer em momentos de crise. E é justamente isso que nós da Lariate fazemos. Nós construímos estratégias de investimento para que você possa não só proteger o seu patrimônio da deterioração no passar do tempo, como também você possa acumular ativos que façam o seu patrimônio crescer com o futuro chegando aí. Então entra no link que está aqui na nossa descrição, que você vai ser direcionado para a nossa página, onde você pode conhecer mais sobre os nossos serviços e também pode conversar um pouco conosco. Vai ser um prazer falar contigo. E para finalizar, deixamos aquela nossa pergunta de todas as semanas. Qual foi a notícia que você encontrou no mundo das finanças, economia e investimentos e não foi listada e comentada por aqui? Manda pra gente que a gente bate um papo nos comentários. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um abraço para você e até semana que vem.